Boa noite, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de computação. Espero que vocês estejam todos bem, estejam todos se cuidando, estejam todos animados, estejam passando bem aí esses dias. Bora lá para mais uma aula? Bom, hoje nós vamos falar do chamado computador hipotético. Sidney, o que é isso? Pelo amor de Deus. Tem a ver com estatística, hipótese? Não. Pessoal, vamos relembrar uma coisa aqui. Quando os primeiros computadores, as primeiras máquinas de calcular foram criadas, o que a gente tinha? Né? Nós tínhamos, então, o ser humano que dava uma entrada naquela máquina, né? Ele programava algum comando, alguma coisa, aquela máquina fazia uma série de operações e dava um resultado. Então, o que nós tínhamos nesse cenário? Nós tínhamos aí uma execução linear, ou seja, dada uma sequência, uma entrada, a máquina fazia os cálculos para qual ela era programada e dava uma saída. Notem que não havia muita interação, ou melhor, a interação era praticamente zero. Dado um processamento, aquele processamento era executado e depois é que nós tínhamos um resultado. E caso nós quiséssemos, caso o operador, o ser humano, precisasse fazer um outro cálculo, ele precisava programar a máquina novamente. Então, imagina uma calculadora. Cada conta que você faz é como se você tivesse que apertar o CE dela, zerar a calculadora e fazer a soma, a multiplicação, enfim. É isso. Quando o von Neumann criou a proposta de um novo computador, de uma nova arquitetura, como nós já vimos, nós passamos a ter novos componentes dentro desse computador, né? Então, a ideia dele era justamente criar uma estrutura, propor uma estrutura de um computador que fugisse, né? A ideia dele era dividir a estrutura, né, o processamento da máquina em diferentes componentes. Então, nós teríamos um computador, um processador, que seria o responsável por fazer as operações, e nós teríamos outros mecanismos de entrada e saída de dados. Lógico que as máquinas antigas tinham isso, as máquinas anteriores, a ideia dele tinham isso. Mas a partir de então, a partir desse momento, nós começamos a ter uma maior interação. Então, o que acontecia? Esse novo computador, que é o modelo que nós usamos até hoje, ele passa não só a dividir melhor as operações, então o processador agora ele é capaz de fazer várias operações organizadas, e nós passamos a ter mais interação com o computador. Okay? Bom, considerando isso, o computador hipotético nada mais é do que um modelo abstrato, um modelo abstrato, quase que didático, de um computador real, certo? Só que para nós entendermos como se dá o funcionamento e o processamento de um computador real, o computador hipotético simula tendo como base um escritório. Então, olha que bacana. Então, o computador hipotético nada mais é do que um escritório em que nós temos um operador com vários elementos, e esses elementos fazem uma analogia aos elementos de um processador ou de um computador moderno. Tá? Esse computador hipotético ele se baseia na arquitetura de von Neumann e é usado até hoje pelos computadores. Então, como assim? Né? Um escritório, ser humano, pessoa, computador, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender. Segundo a arquitetura que nós usamos até hoje em computação, nós temos 3 unidades básicas, né? Na verdade, são mais de 3, né? Mas vamos agrupar em 4 aí, principais, na verdade. Nós passamos a ter, então, as unidades de entrada, ou os mecanismos, ou os dispositivos de entrada, chamem como vocês quiserem, os dispositivos de saída, ok? Os dispositivos de saída e a CPU, a unidade lógica de processamento, ok? Aliás, a unidade central de processamento. Ou nós podemos dividir a CPU em unidade lógica e aritmética, a famosa ULA, e a unidade de controle.
Nós vamos ver mais disso nas próximas aulas, quando nós darmos uma repassada em arquitetura de computador e nos componentes principais da CPU. Então, nós vamos relembrar isso. Se vocês já viram, talvez já devem ter visto na disciplina de arquitetura. Se não viram, a gente vai ver aí esses componentes. Mas o processador, ele se divide basicamente em 3 partes. Uma delas não está aqui. Eu vou falar especificamente dela em outra aula, mas são os registradores. Os registradores nada mais são do que uma espécie de memória RAM dentro do processador. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Mas nós podemos dividir, então, em 4 partes. As unidades de entrada, a unidade de saída, a memória RAM, a memória principal do computador, e o processador. Ok? Todo computador tem isso? Hoje em dia, sim. Todo computador normal, digital, tá? Porque existe, como nós já vimos aí, o computador quântico e agora o computador óptico está sendo também desenvolvido, mas o computador digital, o computador binário, que usa arquitetura binária, que usa arquitetura de von Neumann, ele tem esse modelo aí. Tá? As unidades de entrada, saída, memória e o processador. Bom, vamos fazer uma analogia ao escritório, tá? Então, para a gente entender, ou para se entender melhor como é a arquitetura atual dos computadores, vamos simular um operador, essa moça aí, que está nessa mesa. Notem que ela tem alguns objetos ali que trabalham com ela. Ela tem ela em si é o operador, só faz o que for ordenado, não toma decisões. Então, olha que interessante. Nós podemos fazer uma analogia a ela ao que? Ao processador? Vamos ver daqui a pouco. Nós temos um conjunto de escaninhos, onde essa operadora vai guardar algumas informações que ela vai usar durante o seu trabalho, ok? Então, conforme ela vai trabalhando, ela vai guardando papéis anotados aqui nesse escaninho azul. Ela tem uma máquina de calcular do lado dela. Ela tem uma caixa de entrada, alguns chamam de pilha de cartões, mas essa pilha de papéis aí, à esquerda dela, à direita dela, à esquerda da imagem, né? E a máquina de escrever, que é para ela imprimir, para ela mostrar a saída dos resultados. Então, se a gente fizer analogia ao nosso PC, olha que legal. A unidade lógica de controle, a ULA, é o operador. Ele não toma decisões. De fato, a ULA não toma decisões. A unidade lógica e de controle já diz o nome. A função dela é executar operações e controlar as operações que são executadas. Mas, Sidney, como que o computador toma decisões? Ele não toma decisões. Ele segue instruções. Ele segue instruções. Ok? Então, vamos voltar lá na programação. Lembra quando vocês aprendem estrutura condicional? O nosso bom e velho if? Quando você faz um if, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples desse aqui, né? Um if ou um se, quem for assistir depois, às vezes esquece, né? Não lembra o que é o if, é o se, né? Então, vamos pegar ali a estrutura do if. Você tem um if, e ali você tem, por exemplo, nota menor do que 6, então imprima aluno reprovado. O processador ou o usuário, ele vai tomar decisão se está reprovado ou aprovado? Não, ele não vai tomar decisão. O que ele vai fazer é executar a instrução do if. Então, ele vai pegar a variável nota, ou ele vai buscar o valor correspondente à nota, e vai ver se esse valor é maior ou igual a 6. Se ele for menor do que 6, o operador vai escrever reprovado. Se ele for maior que 6, vai escrever aprovado. Notem, ele não tomou decisão. Ele não tomou decisão. Ele seguiu uma instrução. Qual é a instrução? Olha, se a nota for maior do que 6, maior ou igual a 6, aprovado. Se for menor do que 6, reprovado. Ele não decidiu se o aluno está aprovado ou não. Ele simplesmente executou um comando de imprimir aprovado ou reprovado, dependendo do valor da nota. O valor que estaria em nota, ele veio de uma outra condição, de uma outra execução. Por isso que nós dizemos que o computador não toma decisões, ele não faz nada sozinho. Ele é uma máquina burra. Por que burra? Porque ele não é capaz de decidir nada.
Ele não toma decisões, ele executa instruções. E essa é a ideia do operador no computador hipotético. Ele não toma decisões, ele só segue instruções. Ok? Feito isso, relembrado isso, o escaninho representa a nossa memória RAM, o nosso bom e velho memória RAM, aquela mesa de 4 GB, 8 GB, 16 GB, é ela, tá? Onde nós vamos armazenar os dados. A unidade de entrada é essa pilha de arquivos, que podem ser cartões, podem ser folhas impressas, pode ser uma caixa de entrada, um escaninho, enfim, um escaninho de entrada, né? Vocês que queiram, fica à vontade aí para achar o nome, mas é onde nós vamos entrar com dados e instruções para o operador executar. Então, aqui é como se fosse o nosso código-fonte de um programa, por que não? Mas não numa linguagem de alto nível, um Java ou nada de Python. Aqui nós estamos falando, quando a gente está falando de um computador real, nós estamos falando de linguagem de máquina, instruções em binários, em 0 e 1, ok? Isso, lógico, já passou por um programa interpretador que traduziu aquela linguagem de alto nível que vocês escrevem em Java, em Python, em C Sharp, e traduziu isso para uma linguagem de baixo nível que o processador é capaz de interpretar. Então, se nós estivéssemos no escritório, aqui só nessa escaninho, nessa unidade de entrada, só estariam escritos comandos ou instruções que só o operador, no caso a nossa amiga ali, seria capaz de ler, tá? Então, a unidade de entrada contém instruções ou dados numa linguagem que o processador executa, se for um computador, numa linguagem binária, ok? Nós temos uma unidade de saída, que é a máquina de escrever, tá? Que é nela que o processador vai imprimir, vai mostrar para nós o resultado daquele processamento. Mais uma vez, de acordo com instruções, o operador não vai digitar nada na máquina de escrever de forma aleatória, tá? Ele vai chegar e se tiver um comando para ele digitar algo na máquina, aí sim ele digita, beleza? Senão ele vai deixar a máquina quieta lá. E a máquina é um dispositivo de saída, nós vamos ver mais sobre dispositivos de saída, mas nada mais é do que isso, é um mecanismo que vai fazer o processador, que vai pegar o comando, né, a linguagem, os dados enviados pelo processador que estão em código binário, 0, 1, né, ligado, desligado, 5 volts, 0 volts, aquela coisa toda, e vai transformar isso numa linguagem que nós, seres humanos, entendemos. Então, quando o operador ali, a nossa amiga, digita no teclado da máquina de escrever, é como se ela estivesse mandando informações em 0 e 1. E quando o papel, né, quando aquelas teclas batem na fita e batem no papel da máquina de escrever, é o dispositivo traduzindo 0 e 1 numa linguagem que nós entendemos, que no caso é o quê? É os caracteres impressos naquele papel. Igual a nossa impressora, né? Quando você imprime, que sai ali sai as palavras, as fotos, é nada mais é do que a impressora transformando zeros em 1, 0 em 1 em uma linguagem que nós entendemos, né? Num formato que nós entendemos. A calculadora representa a unidade aritmética, então o processador ele tem uma calculadora interna. Nós vamos falar mais disso detalhadamente na próxima aula, mas ele é uma unidade responsável por basicamente fazer cálculos. Por isso nós chamamos ele de uma calculadora interna do processador, tá? A função dele é fazer cálculos, mas sim, fazer continhas mesmo, tá? Mas basicamente mais e menos. Nós vamos falar mais disso. E operações com binários, tá? AND, OR, essas coisas todas, tá? E o HD ali está representado por aquele armarinho amarelo. Ele representa uma memória secundária, ou seja, não é algo volátil, não está na memória RAM que você acessa a qualquer hora, está lá guardadinho. Quando você precisa, quando o operador precisa, quando a CPU precisa, ela vai lá e busca aquilo naquele HD, ou no caso, na nossa memória secundária. Então, olha que bacana a exemplificação de um computador digital usando um modelo de computador hipotético, né? Então, o funcionamento é esse, basicamente o funcionamento é esse, ok? Só para relembrar,
só para relembrar que nós temos, então, aquilo que eu acabei de falar, né? Nós temos os dispositivos de entrada, que estão aqui, né, que são esses, a webcam, teclado scanner. Isso vai para o barramento do computador, usando, né, os dispositivos, as unidades de controle de entrada, chega na CPU, a CPU também, isso já chega numa linguagem que a CPU entenda, e ela acessa a memória RAM ou o HD, o CD-ROM, seja lá o que for, e isso gera uma saída, tá? Ela faz o processamento, isso pode virar uma saída impressa numa caixa de som, no monitor, enfim, tá? Qualquer dispositivo de saída aí que você esteja programado. Então, computador hipotético, ou melhor, computador digital que nós usamos, é isso. É uma máquina que, seguindo uma lista de instruções programada e armazenada na sua memória, recebe dados, processa e produz novos dados. Lembrando que dados processados geram informação, informação aplicada dentro de um contexto para se tomar decisão e resolver problemas gera conhecimento. Então, o computador, ele não gera informações, ele gera novos dados que serão interpretados e usados para se resolver problemas, tá bom? Para se resolver problemas. Deixa eu tomar água aqui. Muito bem. Então, repassando, tá? Isso aqui está escrito que eu acabei de falar, eu não vou ler tudo, mas basicamente é isso. Tá? Então, nós temos ali na cena do computador hipotético o hardware, que são os dispositivos de entrada e saída, o próprio HD também, uma memória secundária é o hardware, a memória RAM, o pente dela, né? O pente de memória RAM é o hardware, software, os programas que nós usamos para dar as instruções, a memória é representada pelos escaninhos, o processador. Detalhe, o processador, o conjunto, é o operador mais a máquina de calcular. Lembra que eu falei da ULA? O operador sozinho é a unidade de controle. Mas se você tirar a máquina de calcular, ele só vai controlar instruções. Ele vai tirar uma instrução, colocar outra, alocar um dado num espaço de memória, mas ele não vai saber fazer operações. Para que você tenha um processador completo, você precisa da unidade lógica, a unidade aritmética, que no caso é representada pela calculadora, tá bom? Aí sim nós estamos falando de um processador, tá bom? Tirou a unidade lógica e de controle, não é mais um processador. Tirou a unidade de aritmética, também ele perde a característica, tá bom? A linguagem de máquina, que é um 0 e 1 que o processador entende, é a única linguagem que ele entende, e a linguagem de programação é o contrário, é quando nós usamos uma linguagem formal, com comandos de alto nível, comandos que nós entendemos, como print, como get, como, enfim, o if, né, esses comandos todos que nós usamos para escrever o código, e depois isso é traduzido numa linguagem de máquina, tá bom? Uma linguagem de zeros e uns. Como que o computador hipotético funciona? Então, vamos pegar um exemplo aqui de como seria uma execução num computador hipotético usando o nosso exemplo lá do escritório. Imaginem o seguinte, o nosso computador, ele recebe um programa, foi criado um programa para ler dois números, escrever somar os dois números e escrever o resultado. O resultado final serão anotados na folha, os valores estão anotados na folha da bandeja de entrada. Então, retomar. Nós temos um programa que vai pegar dois números, somar, os números estão na bandeja de entrada, na pilha de papéis de entrada, e ele vai escrever o resultado. Então, basicamente, é um programa simples. Como que nós transformaríamos isso numa linguagem que o operador lá entenderia? Vamos assumir que o nosso escaninho ele tem 16 posições, tá? Então, ele tem 16 espaços ali dentro dele. Imagina um armário com 16 espaços, 16 escaninhos. Cada um escaninho com 16 espaços. Cada um desses espaços, ele recebe um endereço. Então, nós vamos endereçar ele
de 1 a 16, ok? Então, é o quadrante representado aqui, e está aqui o nosso operador, o nosso processador ali pronto para trabalhar. Então, o nosso programa tem quatro comandos simples. Olha só, você vai fazer o seguinte, filho. Você vai pegar uma folha na bandeja, lá na bandeja tem uma folha, você vai pegar a primeira folha, vai olhar o valor que está escrito nela, e esse valor você vai guardar no escaninho E15, beleza? Beleza. Passo 2, você vai pegar a próxima folha da bandeja, vai ler o que está escrito e vai armazenar o valor dela em E16, beleza? Beleza. Agora, filhote, você vai pegar o valor que você guardou lá em E15, vai somar com o valor de E16 e vai colocar em E16. Então, vamos mentalizar aqui o nosso operador trabalhando. Ele tem uma pilha de papéis. Ele vai pegar o primeiro papel, vou representar aqui por essa folha. Ele vai pegar o primeiro papel, cadê? Aqui. Ele vai pegar o primeiro papel, imagina que está escrito ali o número 2, tá? Ele vai pegar o primeiro papel, ele vai ler 2 e vai colocar no escaninho na posição E16, tá lá. Próximo passo, ele vai pegar outra folha na bandeja, vai ler, opa, ali está escrito o valor 3. Ele vai pôr no escaninho no valor, ele vai pôr no escaninho E16, né? O primeiro foi no E15, esse vai ser no E16, mais embaixo ali, por exemplo. Agora, ele vai somar os dois. Bom, se o primeiro escaninho tinha 2 e o segundo tinha 3, se o primeiro papel tinha 2 e o outro tinha 3, dá o quê? Ele vai pegar a calculadora, olha só que legal. O operador não faz isso sozinho, assim como a unidade de controle do processador não faz isso sozinha. Ela vai lá na unidade, ela manda o comando para a unidade. Opa, caiu aqui minha estrutura. Ela vai pegar a unidade lógica e aritmética e vai somar esses valores. Tá? Então, ela vai somar esses valores e vai dar esse resultado aí de 5. Esse resultado de 5, ele vai armazenar em E16. Então, aquele resultado de E16, não tinha lá o número 3 que eu falei? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um outro papel, vai escrever o número 5, vai tirar aquele papelzinho que estava em E16, tira e coloca outro papel escrito 5. Ou, se vocês quiserem, ele pega aquele papel de E16, apaga com uma borracha, escreve 5 e põe ali de novo. E aí ele vai imprimir o conteúdo de novo em E16. Ele vai imprimir o conteúdo na máquina de escrever de E16. Então, se eu usei os espaços E16 e E15 para armazenar informações, as primeiras posições de memória, pessoal, elas estão o quê? Elas estão vazias. Então, eu posso utilizá-las para arrumar a câmera aqui que bagunçou tudo. Meu fundo caiu. Aí. Bom, então eu posso organizar a memória de forma a... Vou tirar aqui, eu preciso poder ler bonitinho. Então, ele vai armazenar essa forma, ele vai armazenar as instruções nas primeiras posições de memória. Pessoal, memória RAM não é só para armazenar dados. Memória RAM armazena instruções também, tá? Então, o que o operador vai fazer? Conforme o operador for recebendo as instruções, ele vai também usando as posições da memória RAM, no nosso caso aí do escaninho, para guardar as instruções, tá? Então, na hora que ele pega na hora que ele recebe a primeira instrução, que é, pega a primeira folha da bandeja, ele não pode ficar com essa instrução, como diz, na mão dele, e muito menos querer guardar de cabeça. O processador não armazena nada. Já diz o nome, processador processa. Então, ele vai meio que, vamos pensar assim, ele vai escrever a instrução no papel e colocar na primeira posição do escaninho, em E1, tá? Depois, ele vai pegar a próxima instrução e escrever em E2. Ele vai pegar a próxima instrução e escrever em E3, e assim sucessivamente, ok? Então, nós tivemos 4 instruções apenas, e o que ele vai fazer?
Suponha que o primeiro cartão tenha o valor 5. Ele vai lá armazenar a primeira instrução em E1 e registrar lá em E15 o valor 5. Ele vai ler a segunda instrução, vai gravar a segunda instrução em E2 e armazenar o valor 3 em E16. Depois ele lê a terceira instrução e guarda a terceira instrução em E3. Depois ele lê a quarta instrução, guarda a quarta instrução em E16 e, por fim, ele vai imprimir o resultado usando a máquina de escrever, tá? Então, vejam, se a gente pudesse representar as posições de memória, né, ou o que tem dentro dos escaninhos, seria mais ou menos isso. Olha, aqui estão os 16 escaninhos, nessa figura de cima, tá? Então, a instrução 1, ele já passou, tá? Ele já deixou de lado. Na posição E2 tem a instrução 2, e ele já armazenou em E15 e E16 os dois números. Quando lê a instrução E3, ele já passou a instrução 2, já foi liberada da memória, a instrução 3 está armazenada em E3, e ele soma os dois números, ó. Então, lá em E16 já está a soma, tá? Que é o número 8. Ele usou a calculadora para somar 3 mais 5, jogou em 8. A instrução 4, ele armazenou no valor, no escaninho 4. As outras posições, como não mexeu, ele continuou com o mesmo valor, em 3 e 8. E aí ele imprime, né? Não imprime não, ele digita na máquina de escrever o número 8. Que é o valor que está contido em E16, tá? Então, pessoal, essa é a representação de um processamento usando aí o computador hipotético. Notem que a lógica ele é bem simples. Eu tenho aqui as posições de memória, né? Eu tenho as posições de memória do escaninho. Eu posso, então, o que o processador, o operador faz? Nas primeiras posições, ele vai armazenando as instruções para ele executar, então ele lê a instrução e registra na memória. E nas últimas posições de memória, ele vai armazenando os dados que ele vai precisar para fazer a operação. Simples assim, tá? Então, até chegar ao último passo, que é imprimir ali o número 8 na folha. Só que tem um detalhe, tá? Vou me arrumar aqui, deixa eu ver se ficou bom. Aí. Tem um detalhe. Deixa eu voltar aqui nas instruções. Imprima o conteúdo de E16. E depois disso, o que acontece? O operador vai ficar ali parado, vai levantar para tomar um café, vai pegar mais papel. Se for isso, teoricamente ele ficaria parado e nós teríamos ali um programa armazenado na memória RAM, ocupando espaço. E não vai para frente nem para trás. Então, pessoal, aí nós chegamos naquela lógica sobre os programas. Um programa ele deve ter um conjunto limitado de instruções. Então, todos nós sabemos que um computador ele tem ali, né, a condição de pare. Ou seja, terminou, para de executar. É o nosso end, né? O nosso fecha colchetes, enfim. O fim do nosso main, dependendo da sua linguagem que você goste. Então, pessoal, é o pare, é quando você encerra o comando. Então, a falha desse código aí, desse programa hipotético, é o quê? Não ter uma instrução de parada. Um programa ele tem que ser finito, ou seja, após uma sequência de instruções, você tem que ter uma condição de parada. Você tem que ter um comando que faça o operador o quê? Parar de trabalhar. Ele volta a sentar na cadeirinha, melhor, ele para de mexer nos escaninhos e fica aguardando a próxima instrução, ou, no caso, o próximo programa, o próximo conjunto de instruções. Ok? Então, olha o que nós podemos fazer. Nós mudamos um pouquinho ali o código ou o programa do nosso computador hipotético. Pega um cartão na bandeja, primeira instrução, ele armazena, aqui ele já resumi, tá, pessoal? Já fui mais direto. Ele pegou as instruções e já alocou na memória RAM, ou seja, nos escaninhos. Então, vejam lá. Pegue um cartão na bandeja e copie o seu valor em E16. Então, peguei um cartão na bandeja,
Aqui o cartão, está escrito um valor qualquer, coloquei lá em E16, lá embaixo. Pegue um outro cartão e copie o seu valor em E15. Então, peguei um outro cartão, peguei um papel, escrevi o valor dele e coloquei em E15, aqui do lado. Some o conteúdo de E15 com E16 e coloque o resultado em E16. Então, vou fazer a mesma coisa. Peguei lá os dois números de E15, de E16, somei e coloquei no escaninho E16 no lugar que já estava alguma coisa. Então, eu tirei aquele papel que estava lá e coloquei um papel com um valor novo. É isso que a memória RAM funciona, por isso ela é randômica. Nós podemos apagar e alocar novos valores a todo momento, né? Imprima, aí nós temos a quarta instrução, olha aqui a condição. Após o valor de E16 ser maior do que E15, imprima o valor de E16 e pare. Então, vamos imaginar o seguinte, supondo que na bandeja tem os cartões nessa sequência, 3, 9, 3, 1, 1 e 2. Como ficariam os escaninhos? O que o operador vai fazer? Como que vai ficar essa sequência de instruções e esses escaninhos? Ou as posições de memória RAM. Vamos lá. Primeira instrução, ele pega um valor, um cartão, um valor da pilha, ok? Lê esse valor, esse tem o número 3, ele vai armazenar em E16, tá lá. Segunda instrução, ele vai pegar um segundo cartão na bandeja, tem o valor 9, ele armazena o valor 9, e lá, no outro escaninho, continua 3. Terceira instrução, que é somar os dois. Então, ele vai pegar o valor de E15, pegar o valor de E16 e somar em 12. Vai somar e vai dar 12. O que a quarta instrução fala? Vamos relembrar? A quarta instrução fala o seguinte: após o valor de E16 ser maior do que 15, imprima o valor e pare. Então, o que ele vai fazer na quarta instrução? Ele vai ler. Após o valor de E16 ser maior do que 15. Opa, o valor de E16 é 12. Então, ele não vai parar. Olha, a instrução é clara, ele não vai parar, tá? Então, ele vai ler a memória RAM, o escaninho da memória lá, ele vai ler a posição do escaninho, vai ver que tem 12, não vai parar, ele vai para o próximo passo, que é volte a E2. Qual que é a instrução de E2? Pegue um cartão na bandeja e copie o seu valor em E15. E assim ele vai executando. Qual que é o próximo cartão que ele lê, que ele vai pegar na bandeja? Tem o número 3. Ele pega, coloca um valor E15, E16 continua com 12. Próxima instrução, some o valor de E15 e E16. O valor de E15 é o quê? 3. Mais 12 que tinha lá, quando que passa a ser o valor de E16? 15. Instrução 4. Se o valor de E16 for maior do que 15, pare. É maior do que 15? Não, é igual a 15, ok? Então, ele não vai parar. Vai de novo para a instrução E2. O que diz a instrução E2? Pegue um valor da bandeja e aloque pegue um cartão da bandeja e coloque o seu valor em 15. Qual que é o cartão que ele pegou da bandeja dessa vez? Opa, tem o número 1. Vou copiar em E15. Notem, pessoal, que cada vez que ele grava o valor em E15, ele substitui. Porque em nenhum momento a instrução fala para deixar o valor antigo. E a gente sabe que não tem como. Quando você grava um valor numa variável, esse valor é substituído, né? O que é a variável? Lembrando, a variável é uma posição de memória da memória RAM, né? Então, quando você grava um valor numa variável, aquele valor que tinha antes some e fica armazenado o valor atual. Então, o primeiro papel que ele leu, o primeiro cartão que ele leu era 9. Só que aqui ele já leu mais 2 depois. Então, aquele 9 já era, ficou lá atrás. Mas, Sidney, se eu quisesse guardar esse 9, eu teria que armazená-lo em outra posição de memória que eu não fosse usar. Aí o 9 ficaria guardado ali. Tá? É como se você tivesse uma segunda variável. Da variável resultado e a variável resultado 2. Você faz contas e guarda o valor em resultado 2, e não mexe na variável resultado, tá? Essa é a lógica. Então, você não mexe, cada vez que o operador lê um cartão novo para gravar em 15,
Ele apaga o valor antigo e coloca o valor novo, tá? Então, dessa vez, no último passo, na última volta, ele pega o valor de um cartão, que nesse caso está 1, tá? Só para relembrar, de onde eu tirei esses valores? Da minha cabeça? Não, tá aqui, ó. Supondo que na bandeja estejam os cartões com valores 3, 9, 1, 1 e 2, tá? Então, supondo. Ele vai pegar o cartão, vai ler o número 1, vai pegar esse 1, apagar, vai lá em E15, o escaninho 15, apaga o valor 9, coloca o valor 1 no lugar e não mexe em E16. A próxima instrução, sim, vai falar para ele somar as duas coisas. Agora ele vai pegar o valor 1, que está em E15, somar com o valor de E16 e vai dar quanto? 16. O que a instrução 4 fala? Se o valor de E16 for maior do que 15, imprima o valor de E16 e pare. Opa! Então, ele vai ler. O que eu tenho em E15? 1, que é o último número que eu li do cartão. O que eu tenho em E16, que eu vim somando ao longo, né, da leitura? Eu tenho o valor 16. É maior do que 15? É. Então, eu vou escrever, o operador, né, o processador, escreve na máquina de escrever o número 16 e para a execução. Então, olha que bacana. O que nós tivemos aqui? Qual a estrutura que nós vimos aqui neste exemplo? Tic-tac, tic-tac, uma estrutura de repetição, tá? Então, aqui nós temos uma boa e velha estrutura de repetição. Quando eu tenho o operador ler o valor E2, tá? Quando ele lê o valor da instrução 5, que é volte a E2, volte. Quando ele falar volte a E2, significa, eu vou fazer o E2, o E3, o E4, tudo de novo. Qual que é a condição de parada? Para ele não ficar, se você não tivesse o E4, ele ia ficar somando isso aqui o resto da vida, até chegar uma hora que iria acabar o espaço dos escaninhos, né? Então, você poderia ter um problema ali de um overflow, alguma coisa, ou acabassem os escaninhos da pilha e aí você teria um erro, tá? Porque ele não ia ter mais o que ler e ia dar um erro, ia travar, vamos dizer assim. Então, a estrutura, o comando 5, ou a instrução que está na memória de posição 5, ou entendo como escaninho de posição 5, a instrução que está lá em 5 é o comando de repetição. A estrutura, o comando que está na memória de posição 4, no escaninho 4, é a estrutura de interrupção. O comando de pare, né? É a estrutura que vai fazer, de fato, o operador parar a execução desse código, ao invés de ficar repetindo indefinidamente. Ok? Então, pessoal, essa é a ideia de um computador hipotético. Tá? Ele é representado, então, pelo operador, que nada mais é do que a unidade de controle, né, a unidade lógica de controle. Junto dele, nós temos a calculadora, que é a unidade aritmética, que é a responsável por fazer operações matemáticas e operações binárias, né, operações booleanas, o AND, o OR, o NOT. Nós temos, então, o escaninho, que representa a memória RAM, e nós temos ali as unidades de entrada, a pilha de papéis, a pilha de cartões, que são as instruções, ou, né, entrada do programa, os mecanismos de entrada, e a máquina de escrever, que representa aí o dispositivo de saída. Se fosse uma impressora, ou um vídeo, um monitor, alguma coisa assim. Tá bom? E aí fica o desafio para vocês entregarem no Classroom, tá? Era para entregar em aula, ninguém apareceu, né? Vamos ver aí, vou deixar em aberto para vocês entregarem até segunda-feira no máximo, tá bom? Você vai construir um conjunto de instruções e montar o quadro a seguir. É um programa que vai somar o valor de 3 cartões, guardar o resultado da soma na memória, então você vai somar 3 cartões e pode ir guardando em 16, por exemplo. E depois vai imprimir o valor da soma e os 3 valores lidos. Então, notem, é mais ou menos os exemplos que eu já fiz. A diferença é que
aqui, nesses dois exemplos, cada vez que ele lia um cartão, ele armazenava sempre em E15. Resultado, ele perdia os valores lidos anteriormente. Aqui não. Nesse programa, isso não pode acontecer. Nessa atividade, não é para acontecer. Cada vez que ele lê um cartão, esse valor vai precisar ser recuperado depois, ou seja, esse valor vai precisar ser impresso na máquina depois. Então, nada de apagar o escaninho com um valor novo. Eles vão ter que usar outro recurso para armazenar o valor contido em 3 cartões, salvar a soma desses 3 valores num quarto espaço de memória e depois escrever tudo isso na máquina de escrever. Então, a cada execução, aliás, primeiro, vocês vão ter que criar a sequência de instruções, igual eu fiz aqui, ó. Aqui. Vocês vão ter que seguir, vão ter que criar a sequência de instruções, ou melhor, nesse cenário aqui, né? Vocês vão ter que criar a sequência de instruções aqui, seguindo, né, as posições de memória. Então, cada posição de memória, começando em vai ter uma instrução, vocês vão criar, escrever as instruções, e em cada linha vai representar a posição da memória, de 15 e 16, o valor que vai estar na máquina de escrever, e o valor que ele leu na pilha fica a critério de vocês, tá? Vocês podem dar os números que vocês quiserem, pode simular qualquer número. O importante é fazer a tabela. Escaninho onde a instrução está executada, está armazenada. E1, E2, E3, E4. Se o seu programa tiver 5 instruções, vai estar armazenada. Cada instrução vai estar num escaninho. Valor do cartão no topo da pilha, vocês escolhem. Às vezes pode ler o cartão com valor 1, com valor 10, com valor 20, tanto faz. Conteúdo do escaninho EN. O que significa esse EN? Vocês vão fazer a quantidade de colunas de acordo com a quantidade de escaninho que vocês vão armazenar para armazenar números. Então, vejam. Aqui no exemplo anterior, quantos escaninhos eu usei para armazenar valores, para armazenar números lidos? 2. O 15 e o 16. Quantos escaninhos vocês vão usar aqui? Se eu pedir para ler 3 valores e colocar a soma num outro, basicamente, vocês vão usar o quê? 4 escaninhos. Tá? Então, já dei a dica aí da solução. Então, aqui seria mais ou menos, sei lá, E10, E9, E10, E11, E12, alguma coisa assim. Tá? Então, conteúdo do escaninho número tal, conteúdo do escaninho número tal, conteúdo do escaninho número tal, e, por fim, o valor que seria impresso na máquina de escrever. Detalhe, o bacana de você escrever, preencher essa tabela aqui embaixo, embora dê trabalho, é que cada linha representa, é como se você tirasse uma foto do trabalho do operador naquele escritório, ou do processador da máquina, em cada instrução. Então, na primeira instrução, qual era a situação, o status da máquina? Né, do cenário de trabalho. Em E3, perdão, na bandeja tinha o cartão E3, a posição do escaninho em 15 não tinha nada, em E16 tinha o valor 13, e na máquina de escrever não tinha nada impresso. Tá? Em E2, o que tinha? A segunda instrução. Tá? E no momento da segunda instrução, qual era a situação da máquina? Ela tinha lido o número 9, e na sua posição 15 tinha o valor 9, na posição 3, na posição 16 tinha o valor 3, na máquina de escrever não tinha nada. Na terceira instrução, qual era a terceira instrução do programa? Ela estava onde? Estava em E3. Qual era o valor do cartão? Nada, ele não tinha lido nada, né? Ele estava somando, então não tinha, ele não sabia qual era, por que está vazio? Porque o último que ele leu foi 9. O próximo, ele não sabe qual que é, ele não leu ainda, então ele não tem esse dado, não tem essa informação, por isso está vazio. Em E15 tinha 9, e E16 tinha 12, na máquina de escrever não tinha nada. E assim sucessivamente, tá? Então você pode colocar aqui à sua esquerda, por exemplo, assim, situação 1, situação 2, situação 3, 4, 5, até embaixo. E aqui o escaninho 1, escaninho 2, escaninho 3, tá bom? O importante é você identificar
em cada um dos, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, qual a instrução que ele está executando, se é de leitura, se é de escrita, tá? Na impressora, se é de soma, ok? E aqui você vai colocar qual escaninho ele está lendo. Então, no caso, ele está lendo o escaninho 1, que tem aquela instrução, o escaninho 2, que tem aquela outra, o escaninho 3, que tem aquela outra, e por aí vai. Bom? Então, não esqueçam, esse exercício tem também uma estrutura, então, de repetição, igual eu mostrei, só que ele armazena mais valores, e esses valores não são deletados, eles precisam ser guardados até o final do programa, porque o desafio é que, no final, esses valores sejam impressos na máquina de escrever, juntamente com o total da soma dos 3 números lidos. Ok? O desafio é esse, tá bom? A atividade está lançada. Fica aí para vocês executarem e entregarem no Classroom, ok? Bom, é isso. Semana que vem nós faremos mais um trabalho, né? Vai ter mais atividade aí para vocês fazerem, tá bom? É um conteúdo simples, é um conteúdo tranquilo, mas requer um pouquinho de atenção para vocês desenvolverem justamente aí, ou aprimorarem, né, o raciocínio aí, principalmente para entender essa questão de endereçamento de memória, porque nada mais é do que isso. Um programa, o processador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma instrução que ele recebe do programa, né, você escreveu ali o código, você está passando instruções para ele. Ele vai pegar essa instrução, ele vai armazenar numa posição de memória que ele aloca, e ele vai ler essa instrução na memória, e com base na instrução, ele vai trabalhando com os dados que estão armazenados em outras posições de memória. A cada nova instrução, ele vai fazer aquilo que foi, vamos dizer assim, mandado, né? Que pode ser apagar a instrução anterior, pode ser apagar um valor está numa outra posição de memória, pode ser criar reservar uma nova posição de memória para o programa, para pôr um novo valor. Então, quando vocês verem um exemplo, a gente começa o programa com E15 vazio, e no segundo passo, E15 já está preenchido. Então, ele começa ali sem estar usando E15, e depois aloca espaço em E15. A mesma coisa a gente tem aí nas máquinas, nos computadores. No momento que a execução, que o processador vai executando, ele vai alocando espaços de memória. Quando a gente aprende programação, que você fala, declara as variáveis no início, o que ele faz? Ele já cria automaticamente aqueles espaços de memória, porque lá na frente ele vai usar para algum processamento, tá bom? É isso. É assim que o computador hipotético trabalha, é assim que ele funciona, e é dessa forma que a gente usa a analogia para explicar o funcionamento de um computador moderno, de uma máquina, de um computador digital, de um computador baseado nos zeros e uns. Espero que tenham gostado. Fica o desafio para vocês fazerem. Esse é mais simples, mas não deixem de fazer, porque será necessário mais para frente, tá? Já fica a dica aí para vocês. Façam atividade, porque mais para frente vocês vão precisar fazer, então, vão precisar fazer outras, então já vão treinando, bom? Semana que vem estaremos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? E em caso de dúvidas, me procurem, me chamem, me avisem. Desejo a todos uma boa semana, bom fim de semana, se cuidem, tá bom? Juízo, e a gente se vê na próxima semana. Tchau.